Seção 1. 400 palavras. Meu nome é Larissa Menezes. Tenho 33 anos, moro em Curitiba, Paraná, e trabalho como coordenadora de projetos em uma biblioteca comunitária infantil. Eu sempre acreditei que minha filha de 6 anos, Sofia, nunca precisaria carregar o peso dos erros ou das frustrações dos adultos. Eu estava completamente errada. Tudo começou em um domingo à tarde, depois de uma feira cultural no Parque Barigui. Sofia estava sorrindo em cima de um banco de madeira em formato de capivara, segurando um balão amarelo e acenando para mim sem perceber que alguém estava tirando uma foto. Eu só descobri horas depois. Meu celular começou a vibrar sem parar enquanto eu preparava o jantar. Achei que fosse algum problema no trabalho, mas quando abri o Facebook, senti meu estômago afundar. Meu irmão, Rafael Menezes, havia publicado exatamente aquela foto da minha filha. A legenda dizia: "Tem criança que nasce sem merecer nada, igual a mãe dela." Por alguns segundos eu simplesmente parei de respirar. Minha mãe reagiu com emojis de risada. Minhas tias escreveram que Rafael tinha coragem de falar a verdade. Primos compartilharam a publicação. Até pessoas que eu não via. Havia anos começaram a comentar como se minha filha fosse apenas uma piada. Mas o pior ainda estava por vir. Alguém escreveu: "Ela vai crescer igual a mãe, sem merecer nada da família." Naquele instante não era mais sobre mim. Era sobre uma menina de 6 anos que não fazia ideia de que adultos estavam usando o rosto dela para humilhar a própria mãe, diante de centenas de pessoas. Meu marido, Daniel, viu meu rosto perder a cor. Não perguntou o que tinha acontecido. Pegou meu telefone das minhas mãos, fez uma captura de tela da publicação e disse apenas uma frase: "Não responde. Guarda absolutamente tudo." Foi naquele momento que percebi que aquilo não terminaria com um pedido de desculpas durante um almoço de família. Uma semana depois, envelopes registrados começaram a chegar às casas de quem mais ria daquela publicação. E de repente, os telefones que haviam permanecido em silêncio começaram a tocar sem parar. Antes de contar o que aconteceu quando aqueles documentos chegaram e por que meu irmão entrou em pânico pela primeira vez na vida, quero saber uma coisa. De que cidade do Brasil você está assistindo? Escreva nos comentários. Quero descobrir até onde esta história chegou, antes que minha própria família tente fingir que nada disso aconteceu. 500 palavras. Naquela noite eu não consegui dormir nem por um minuto. Enquanto Sofia dormia abraçada ao ursinho que o Daniel havia lhe dado no aniversário, eu permanecia sentada na mesa da cozinha olhando para a tela do computador. Cada comentário parecia mais cruel que o anterior. Daniel criou uma pasta com um nome simples: Evidências. Dentro dela, salvamos cada captura de tela, cada compartilhamento, cada comentário, cada reação e até os horários em que tudo aconteceu. E se eles apagarem depois, não importa. O que foi publicado já existiu, disse ele calmamente. Eu queria acreditar que minha mãe ligaria na manhã seguinte dizendo que tudo havia sido um enorme mal-entendido. Mas às 8h15 da manhã, o telefone finalmente tocou. Era ela. Nem perguntou como Sofia estava. A primeira frase foi: "Você está exagerando por causa de uma brincadeira." Meu peito apertou. Brincadeira? A sua neta foi humilhada na internet. Ela soltou um suspiro impaciente. Rafael só quis mostrar uma opinião. Hoje em dia ninguém aceita uma piada. Naquele instante percebi que ela não estava defendendo um erro. Ela estava defendendo o filho. Desliguei a ligação sem discutir. No trabalho tentei agir normalmente. As crianças chegavam à biblioteca para a hora da leitura, mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu passava os livros para elas enquanto meu telefone continuava vibrando dentro da bolsa. Quando finalmente olhei, havia uma nova notificação. Rafael tinha publicado outra história. Dessa vez uma captura parcial da mensagem que eu havia enviado pedindo que ele removesse a foto de Sofia. A legenda dizia: "Tem gente que usa filho para conseguir atenção." Meu coração disparou. Pessoas que nem me conheciam começaram a compartilhar aquilo. Algumas marcaram a página da biblioteca onde eu trabalhava. Uma mulher escreveu: "É essa pessoa que trabalha com crianças?" Outra comentou: "Se leva tudo para a justiça, imagina como trata as famílias." Naquele momento, percebi que aquilo já não era apenas um problema familiar. Minha reputação profissional também estava sendo atacada. Saí da sala de leitura e fui até o estacionamento para respirar. As mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Foi quando Daniel me ligou. "Já falei com uma advogada." Fiquei em silêncio. Ele continuou: "O nome dela é Dra. Camila Andrade. Ela quer ver todas as provas hoje mesmo." Naquela tarde, entramos em uma chamada de vídeo com ela. Seu tom era calmo, mas extremamente firme. Depois de analisar tudo, fez apenas uma pergunta: "Sua filha é menor de idade?" Assenti. Ela respirou fundo antes de responder:
Então isto deixou de ser apenas uma discussão entre irmãos. O uso da imagem de uma criança, associado a mensagens ofensivas, muda completamente a situação. Senti um frio percorrer meu corpo. Pela primeira vez desde que tudo começou, alguém não estava tentando minimizar a dor da minha filha. A advogada pediu apenas 3 coisas: não responder publicamente, guardar absolutamente todas as provas e enviar uma única mensagem formal exigindo a remoção imediata da publicação. Eu fiz exatamente isso. Escrevi cada palavra com cuidado. Dei um prazo até às 6 da tarde. 20 minutos depois, Rafael respondeu apenas com um emoji de risada. Naquele instante, sem que ele percebesse, acabou de transformar um problema familiar em um problema jurídico muito maior. Na quarta-feira de manhã, Rafael finalmente aceitou me encontrar. Escolhi um café no bairro Batel, em Curitiba. Era um lugar movimentado, iluminado e cheio de pessoas. Eu não queria uma conversa atrás de portas fechadas. Queria testemunhas caso ele tentasse distorcer tudo outra vez. Daniel insistiu para me acompanhar, mas pedi que esperasse do lado de fora. Aquela conversa precisava acontecer entre mim e meu irmão. Rafael chegou quase 15 minutos atrasado. Vestia uma camisa social impecável, óculos escuros apoiados na cabeça e carregava o mesmo sorriso, confiante que sempre usava quando acreditava estar no controle. Então, a celebridade resolveu aparecer, disse ele, puxando a cadeira. Respirei fundo. Coloquei meu celular sobre a mesa e falei com tranquilidade. Estou gravando esta conversa. O sorriso dele diminuiu por um instante. Você ficou maluca? Não, só aprendi a me proteger. O garçom trouxe os cafés, mas nenhum de nós tocou na xícara. Olhei diretamente para Rafael. E apague a foto da Sofia. Faça um pedido público de desculpas e pare de falar da minha filha. Ele deu uma risada baixa. Ah, Larissa, você está fazendo um drama enorme. Ela tem 6 anos. Ele deu de ombros. Eu nunca disse que ela não merecia nada. Eu estava falando de você. A frase me atingiu como um soco. Você usou o rosto dela. Ele cruzou os braços. É porque todo mundo entende melhor assim. Naquele momento percebi que aquilo nunca tinha sido uma piada. Era ressentimento. Anos de inveja escondidos atrás de um sorriso. Rafael continuou. Você sempre foi a vítima perfeita da família. Todo mundo ajudava você. Quando engravidou cedo, virou a coitadinha. Agora vive pagando de mãe exemplar. Eu senti minhas mãos esfriarem. Mesmo assim, mantive a voz firme. Você envolveu uma criança para machucar a própria irmã. Ele sorriu novamente. Ela nem entende o que está acontecendo. Respirei fundo antes de responder. Ontem ela perguntou se não merecia o amor da família. Foi isso que ela entendeu. Pela primeira vez, Rafael perdeu o sorriso, mas durou poucos segundos. Logo voltou ao velho tom arrogante. Se continuar com essa história de advogado, vou conversar com pessoas importantes. Conheço patrocinadores da biblioteca. Você pode acabar perdendo o emprego. Meu coração acelerou. Era a primeira ameaça direta. Peguei o celular da mesa sem desviar os olhos dele. Obrigado. Ele franziu a testa. Obrigado pelo quê? Por confirmar diante da gravação que pretende prejudicar meu trabalho caso eu não aceite o que você fez. O rosto dele empalideceu. Por alguns segundos ficou completamente em silêncio. Foi a primeira vez desde o início de toda aquela história que Rafael percebeu que cada palavra dita por ele poderia ter consequências. Levantei-me devagar. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. Você sempre acreditou que a nossa família me obrigaria a ficar calada. Desta vez, você escolheu a pessoa errada para humilhar. Saí do café com as pernas tremendo. Assim que entrei no carro, enviei imediatamente a gravação para a doutora Camila. Menos de 5 minutos depois, ela respondeu com apenas uma frase. Agora temos exatamente o que precisávamos. Naquele momento, eu ainda não imaginava que, poucos dias depois, documentos oficiais começariam a chegar à casa do meu irmão, e que o desespero dele finalmente substituiria toda a arrogância que havia demonstrado até então. Na segunda-feira seguinte, exatamente às 9 horas da manhã, a doutora Camila protocolou todas as notificações extrajudiciais. Uma foi enviada para Rafael, outra para minha mãe. As 2 chegaram por carta registrada no mesmo dia. Às 9h18, meu celular tocou. Era Rafael. Não atendi. 2 minutos depois, minha mãe ligou. Também não atendi. Em menos de 1 hora, havia mais de 20 chamadas perdidas e dezenas de mensagens. A primeira dizia: Larissa, você enlouqueceu? A segunda: vamos resolver isso como família. Sorri sem responder. Engraçado. Quando minha filha era humilhada diante de centenas de pessoas, ninguém queria resolver nada em família. Mas bastou um documento com o timbre de um escritório de advocacia chegar para todos lembrarem que éramos parentes. Naquela tarde, Rafael apagou todas as publicações.
Mas já era tarde demais. As capturas de tela estavam arquivadas. As gravações também. E a internet nunca esquece completamente. 2 dias depois, recebi uma ligação da doutora Camila. Ela falava com um tom diferente. Larissa, surgiu uma testemunha. Era uma antiga assistente de Rafael. Ela entregou mensagens, e-mails e conversas que mostravam que meu irmão planejava provocar polêmicas nas redes sociais para aumentar o alcance do próprio perfil. Pior ainda, ela confirmou que Rafael havia pedido autorização à minha mãe para usar a conta dela diversas vezes. Minha mãe não apenas riu da publicação, ela ajudou a aumentar o alcance dela. Quando ouvi aquilo, senti uma tristeza muito maior do que raiva. Durante anos tentei convencer a mim mesma de que ela apenas fechava os olhos para os erros do filho. Mas agora eu sabia. Ela tinha participado. Na sexta-feira, Rafael apareceu na porta da minha casa. Pela primeira vez não havia arrogância, nem sorriso, nem piadas. Ele parecia cansado. Olhou para mim e disse em voz baixa: "Eu só queria que você retirasse tudo." Cruzei os braços. "E a Sofia?" Ele abaixou a cabeça. Não respondeu. Repeti a pergunta: "Você já pensou como ela se sentiu quando leu aqueles comentários?" Os olhos dele finalmente se encheram de lágrimas. "Eu perdi clientes, cancelaram contratos. Minha imagem acabou." Respirei fundo. Depois respondi calmamente: "Sua imagem não acabou por causa de mim. Ela acabou por causa das escolhas que você fez." Ele permaneceu em silêncio. Na semana seguinte, por orientação dos advogados, Rafael publicou um pedido público de desculpas. Sem ironia, sem desculpas, reconhecendo que havia usado a imagem de uma criança de forma ofensiva. Minha mãe também publicou uma retratação. Foi a primeira vez em muitos anos que ela assumiu responsabilidade por alguma coisa. Alguns meses depois, Sofia já não perguntava mais se era uma menina que não merecia nada. Ela voltou a desenhar, brincar e sorrir como antes. Numa noite, enquanto eu a colocava para dormir, ela segurou minha mão e perguntou: "Mamãe, você sempre vai me proteger?" Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Beijei sua testa e respondi: "Sempre. Mesmo que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro." Naquele momento, percebi que a maior vitória nunca foi ver meu irmão desesperado ou receber documentos judiciais. A verdadeira vitória foi mostrar à minha filha que ninguém, nem mesmo alguém da própria família, tem o direito de fazê-la acreditar que vale menos do que qualquer outra pessoa. Porque às vezes, justiça não significa destruir quem nos feriu. Significa apenas ensinar que existem consequências. E que o amor de uma mãe sempre será maior do que o orgulho de qualquer família. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que esta história nunca foi apenas sobre um processo judicial. Nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre vencer uma discussão. Foi sobre uma mãe que decidiu que a dignidade da própria filha valia mais do que o silêncio que sua família exigia há tantos anos. Hoje, eu e a Sofia continuamos morando em Curitiba. Nossa rotina voltou ao normal. Ela ainda sorri quando vê uma capivara no parque. Ainda desenha animais coloridos. E o mais importante, nunca mais perguntou se merecia o amor da própria família. Quanto ao Rafael, ele perdeu contratos, amizades e a reputação que levou anos tentando construir. Não porque eu quis destruí-lo, mas porque, quando escolhemos humilhar uma criança para ganhar atenção, mais cedo ou mais tarde as consequências chegam. Minha mãe tentou reconstruir nossa relação durante meses. Eu a perdoei por causa da paz que eu precisava encontrar dentro de mim. Mas perdoar nunca significou esquecer. E também nunca significou permitir que ela tivesse novamente o mesmo acesso à minha filha. Hoje existem limites. E esses limites protegeram aquilo que eu tenho de mais precioso. Se esta história ensinou alguma coisa, é que família não é quem compartilha o mesmo sobrenome. Família é quem protege você quando o mundo inteiro decide rir da sua dor. Às vezes a resposta mais poderosa não é gritar. É reunir provas, agir com calma e deixar que a verdade fale por você. Porque o respeito pode até demorar para chegar. Mas quando chega acompanhado pela justiça, ele permanece. Obrigado por ouvir a minha história. E agora eu quero saber de você. Você faria o mesmo para proteger seu filho ou sua filha? Escreva sua opinião nos comentários. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que proteger quem amamos nunca é um exagero. Até a próxima história.